Angola ocupa a posição número 118 entre 120 países no Índice de Boa Governação Chandler 2025. Avalia a eficácia e a capacidade dos governos de todo o mundo. Apesar de ser uma das economias de crescimento mais rápido e de ter o 5º lugar no indicador de superávit orçamental, o país tem falhas em pilares críticos como o fortalecimento das pessoas, a reputação e a influência global, leis e políticas robustas. Supera apenas a Serra Leoa e a Venezuela no desempenho global, sendo uma das nações com maiores desafios de governação a nível mundial. O índice chega mesmo a posicionar Angola atrás de outros países lusófonos da região, como Moçambique, que está na posição 112. Portanto, diferente das instituições públicas que produzem vários dados sobre países, as instituições privadas, as agências de ranking privados, geralmente buscam informações, buscam dados, por exemplo, né? Se aqui nós olharmos para o Banco Mundial, para o Eurostat, para o PNUD, essas instituições, quando criam dados sobre um país, buscam geralmente nos sites das instituições públicas, como por exemplo do Instituto Nacional de Estatística. Já quando as agências de rankings privadas e o Instituto Chambers de Singapura é muito mais privado do que ligado às instituições públicas. Quando as instituições privadas buscam rankings, dados sobre países, pesquisam geralmente nas instituições privadas, nos blogs, nos sites das ONGs privadas e também buscam também, acima de tudo, a nível da percepção das pessoas. Okay? Tanto que hoje em dia, a nível de índices, de dados, o que se produz a nível das redes sociais, a nível das ONGs, vale muito mais do que o que se produz a nível das instituições públicas, porque o Estado, claro, quer sempre parecer bonito na fotografia, as ONGs querem sempre mostrar as deficiências dos países para que as instituições internacionais possam perceber o de mal que se passa naquele país e assim poder claramente influenciar a resolução dos problemas. Tanto que quanto mais ONGs existirem em um país, mais pobre, mais problemático esse país, quanto menos ONGs, mais rico, mais próspero esse país. Portanto, este índice olha para a percepção de Angola, porque se nós aqui olharmos para a reputação de Angola, a questão das leis, a questão da influência global, o fortalecimento das pessoas, nós perceberemos que, não, essa informação é muito ampla, é muito global, é difícil de perceber, mas se nós formos mais a fundo e nos perguntarmos sobre a questão da visão de longo prazo, porque é isso que eles estudam. A gente olha para Angola e percebe e nos perguntamos, né, qual é a visão de longo prazo do atual governo. Então, nós vamos olhando os resultados da governação angolana, vamos olhando pelo que se passa, pelos programas, percebemos que parece que não existem programas de longo prazo e existem mais programas de curto prazo. Programas do partido que está a governar e parece que não existem programas do país ou do Estado. Não é? E mesmo quando nós olhamos para a questão das dívidas, parece que não há um certo compromisso com o futuro, com a certa sustentabilidade, apesar de percebermos a situação econômica do país. Mas, mesmo assim, se nós percebemos que o país está com deficiências financeiras, devíamos ver cada vez mais o corte de alguns gastos públicos. Só que estamos a ver alguns gastos públicos que são menos necessários do que se espera. E estamos a ver urgências em algumas questões que o povo não acha urgente e uma lentidão em algumas questões que o povo acha urgente. Como, por exemplo, houve vandalização das lojas e no dia seguinte apareceu dinheiro, mas há crianças a estudarem próximo do ensino, há crianças a estudarem nas latas e não há dinheiro para essas questões aqui. Ponto. Impacto global tem a ver com o que é que o país cria para o resto do mundo. Nós hoje olhamos para os Emirados Árabes Unidos, ele tem um impacto maior no mundo porque eles exploram, refinam e vendem petróleo. São um hub de turismo a nível global, a nível de mercado financeiro, ok? São um paraíso fiscal que serve também claramente para o desvio, para a guarda, para o fortalecimento de algumas economias. Nós olhamos para a economia angolana, vemos qual é a influência global de Angola. Okay? E não é a nível do cargo do A ou do B, não. A nível o que o país produz para o resto do mundo que, se não produzir, o mundo fica inquietado. Qual é o nosso impacto? Okay?
E alguém poderia dizer, não, nós temos petróleo, só que nós temos o crude, não é? O crude é petróleo bruto, ninguém come petróleo bruto deve ser refinado, portanto Angola precisa produzir e vender. A nível de impacto global, o que é que nós produzimos a nível de ciência, de turismo, de finanças, de produtos e serviços? Estamos muito frios. Ok? Por isso é que eles olham para nós, olham para as agências, as ONGs que produzem no país, olham para a percepção pública, o que é que as pessoas dizem sobre o governo, sobre o que o governo produz, claramente é um bocadinho distante daquilo que até inclusive Moçambique, que viveu uma crise de 2024 para cá, uma crise política. Angola não viveu uma crise política de 2024 para cá. Ok, tanto que Angola esteve mais estável do que Moçambique. Mas esses estudos são antecedentes, geralmente se produzem em 2024 para publicar em 2025, produz em 2025 para publicar em 2026. Ponto. Portanto, nós se olharmos o impacto global de Angola, vemos que é quase que inexistente. O que é que nós produzimos, o que é que nós fazemos que faz com que o mundo pare e precisa ir para nós. Né? Pouquíssimas coisas. Tanto que nós estamos agora a ver a nossa moeda cada vez mais desvalorizada, porque o Kwanza não produz muita coisa. Não é? O país, quando tem impacto geral, tu percebes logo de primeira que há muitos turistas, não para trabalhar, mesmo para turismo mesmo, e vês também cada vez mais a moeda a robustecer-se. E nós olhamos que o nosso Kwanza está dia após dia, chaque jour, tekel a tekel, tous les jours, every single days, a desvalorizar. Ponto. Depois, a atração de talentos, né? Nós estamos a ver, isso também é uma das variáveis que o estudo propõe, nós estamos a ver que os angolanos estão a sair, estão a emigrar, estás a perceber? E essas agências, por causa o Instituto para a Boa Governação de Chandler está em Singapura, e salvo erro, olham a percepção dos angolanos em relação à visão de longo prazo que eles têm no país. Portanto, um cidadão angolano que está no país e percebe que não tem um futuro, e ele migra, e ele fala sobre isso, sobre diferentes canais. Essas agências de boa governação têm essa informação. E eles buscam em cada país informação que os interessa. Percebem? Os angolanos, jovens angolanos formados, onde é que eles estão? O que é que eles buscam? Os jovens formados na América, em Portugal, na Índia, Singapura, Timor-Leste, desejam ir para Angola? Como é que Angola paga os professores, os médicos, os data scientists? Qual é o salário mínimo em Angola? Será que atrai as pessoas? Não atrai, portanto, é um país que não está, vá lá, alinhado em relação à atração de talentos. Portanto, se os angolanos formados, não formados, querem sair do país, é porque não há atratividade. Ou não há emprego, ou há salário muito baixo, como o caso do Portugal, por exemplo, tem muitos talentos, mas o salário é muito baixo. O que os jovens portugueses fazem? Vão para países que pagam melhor salário. Portugal perde médicos, perde data scientists, perde tudo, mais alguma coisa, porque o mercado não é atrativo para os nacionais, é para os estrangeiros. Aqueles os ingleses, americanos, os luxemburgueses, que ganham muito dinheiro e preferem viver em Portugal, que tem, quer dizer, agora não tem, né? Havia custos mais baixos em relação ao que eles ganham. Okay? Mas os nacionais saem. E como os nacionais saem, quer dizer que aí não há atratividade. Ponto. Depois, há outras questões, como por exemplo, instituições fortes, né? E nós estamos a olhar para um país, por exemplo, agora há um escândalo do ministro da Justiça. Ministro não, o juiz, né? Do Supremo Tribunal. Claro que essa informação é de hoje, saiu à tona, mas essas investigações já vêm de algum tempo. Essas agências buscam essas informações em portais como a Angola tem o Momento Mudei, tem o Clube Capa, tem a Angola 24 horas, tem mais uma página aí, o Impress, acho que Impress, tem o Namira. Então, são órgãos de comunicação externo que produzem uma informação importante que não pode ser ignorada, porque é ali onde essas agências buscam informações. E também buscam na percepção pública, quando vão, alguns leem comentários, veem entrevistas paralelas, a perceber a questão. E percebe-se que há casos de investigação sobre corrupção, há pessoas de mais alta magistratura, há juiz, portanto, há um juiz que é indiciado a crimes de corrupção. Como é que vamos falar em instituições fortes se o juiz é a primeira pessoa que é levada aos casos mais altos possíveis? Né? Quando um ministro, um governador, um deputado, um presidente, portanto, é acusado de alguma coisa, o juiz é o último estatuto, o primeiro e o último, a ser consultado, a ser indicado para que possa levar a questão para as mais altas autoridades, para ser escutada e averiguada, até que depois se perceba que de facto é preciso avançar ou não com o processo. Então, se a pessoa que julga também é acusada,
não dá para confiar para o resto das instituições, ok? E esta informação, infelizmente, por mais que a gente controle, que a gente guarde, passa essa informação. Claramente, quando se pega esse caso aqui, como é, um juiz indiciado, ok, é acusado, mas antes havia juízes também? Havia. Nós temos casos de 2, 3, 4 juízes que foram apontados, acusados pela população, por alguns portais, e depois gira todos os canais possíveis. Hoje, então, agora com a existência da inteligência artificial, é muito mais fácil prosperar informação para o resto do mundo. Portanto, falamos aqui, estamos atrás de Moçambique, devia nos preocupar? Não, devia servir de motivação. Ok? Angola é um país que na África Austral, na África e na África Central, é tido como uma autoridade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da resolução de conflitos, do ponto de vista da prosperidade do seu povo, não é? Os angolanos até, alguns dizem, né? Em Portugal dizem que os angolanos são armados em inteligentes, são armados em espertos, porque o angolano sabe da sua posição a nível da região geográfica em que está localizada, ok? O angolano acha que é mais inteligente, mais bonito que o congolês, porque é uma percepção pessoal que nós temos, uma influência pessoal que nós temos, mas estamos mal, estamos atrás da RDC, estamos atrás de Moçambique, ok? Isso é uma questão que devia nos motivar a trabalhar cada vez mais, ok? Portanto, acima de tudo, na visão de longo prazo, na liderança, quanto menos críticas o líder tiver da população, ok? Porque aqui, vale aqui dizer já que os elogios ao líder não contam, porque os elogios ao líder pergunta-se sobre o que é que ele está, sobre o que é que ele está a elogiar, quem lhe está a elogiar e quais são os seus resultados palpáveis. Portanto, aqueles elogios que a gente vê ao líder, aquelas marcas que a gente vê para o líder, não contam para nada. Contam para o ego de um, para a coesão do grupo que está ali, porque não pode haver ruptura internamente, mas para o impacto global, para esses índices, não conta. Ok? Portanto, a boa liderança surge a partir dos resultados daquele governo nas populações, acima de tudo, ao respeito à vida humana, porque na vida humana é onde está o chamado direito, o respeito aos direitos humanos, o de respeito às liberdades, ok? No momento em que uma outra vida humana é desrespeitada, no caso das últimas manifestações, claramente aqui a liderança já é questionada. Do momento em que, até às vezes o líder vem falar, mas não menciona aquela outra questão ligada à vida humana, mesmo que não sinta, mesmo que não lhe interessa, fala só. Ok? Mesmo que, epa, não, eu acho que a polícia está certa, né? Eu acho assim, né? Está certa. Mas mesmo assim, mesmo que eu acho que está certo, eu tenho que falar, porque a vida humana é o bem mais precioso e que deve ser mais respeitado acima de tudo, ok? Não há nenhuma instituição que deve estar acima da vida humana. Por isso é que mesmo que o chefe perceba que não, a polícia agiu bem e é assim que deve ser, tem que ser respeitado, não pode haver vandalismo, mas quando se vem a público, de se dizer que respeitamos, lamentamos, porque a vida humana tem que se respeitar a vida, ok? Porque é isso que fica a nível de boa liderança. Então, quem é um bom líder? Aquele que respeita a vida. Que respeita a vida, o que é que ele faz? Investe na vida, ok? Faz com que os seus quadros sejam os melhores do mundo, faz com que os quadros de demais países queiram viver naquele país, ok? Portanto, eu acho que olhando aqui para a liderança, a imagem do líder, e a imagem do líder reflete, como eu disse no princípio, reflete nos resultados do líder, ok? Depois, a visão de longo prazo, estamos aqui a olhar para as questões da saúde, da educação, projetos vários, a dívida, que também condiciona o projeto de longo prazo, porque o país, quanto mais tem dívida, mais se aproxima ao Alto Cafrique. Okay? Instituições fortes, temos aqui o caso de juízes que foram acusados, okay? Até que se prova o contrário. Okay? Depois tem a questão da atração dos talentos, os angolanos estão a emigrar, impacto global, estamos mal quando está desvalorizados, ou que está desvalorizado, ok? Portanto, este índice vem para promover a boa governação. Nós, quando nos colocam nas listas cinzentas, é para nos preocuparmos, fazermos uma autoavaliação. Ok? Eu não posso estar abaixo do país que eu acho que está abaixo de mim. Ok? Se alguém me diz que estou abaixo daquela pessoa, eu tenho que me preocupar comigo mesmo, fazer uma autoavaliação. Ok? Reunir com os meus, perguntar, então, onde é que estamos a falhar? Qual é o que é que vocês estão o que é que vocês precisam a nível de boa governação? Okay? E depois tem a questão também ligada à formação. Todos nós devíamos receber informações e depois fiscalizar, de facto, a formação que eu recebi estou a praticar. Okay? E, acima de tudo, a boa governação se pratica lá nos municípios, lá nas províncias, lá onde o chefe não está a ver. Até eu costumo dizer ao meu filho, você só me respeita quando eu não estou presente. Ou seja, eu só sei que você me respeita
quando você faz as coisas que eu te aconselho quando eu não estou presente. Do momento em que eu estou presente, você faz as coisas que eu te aconselho, isso não é respeito, isso pode ser medo, pode ser, sei lá, respeito à autoridade, mas não é nada de educação. Não quer dizer que você é educado porque estás a fazer as coisas que eu te disse. Não. Quando eu não estou, é quando o Big Brother, a câmera, os meus olhos desaparecem de ti e você faz aquilo que eu te ensinei, que sinal de que você me respeita, que você acatou aquilo que eu te ensinei. Logo, quando nós vemos um governador, um administrador a cimentar, a limpar, a pintar a cidade, só porque o chefe está a vir, esse aqui é daqueles que devia ser exonerado no dia seguinte, porque não está a fazer nada. Porque quem faz todos os dias faz muito bem, não precisa de só asfaltar, só pintar, só limpar, quando sabe que o chefe vai chegar amanhã de manhã. Angola não é para nos entristecermos, é para nos motivarmos, é para nos reavaliarmos e também não é para criticar aqui o índice, é para olharmos para nós onde é que está mal, onde é que está bem e, claro, seguirmos o slogan do partido que nos governa, não é? Melhorar o que está bom, corrigir o que está mal, acho que é isso ali, ponto. Faz o like, subscreva, até o próximo vídeo, Deus abençoe como sempre, amém.